Fala pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar mais uma vez sobre essa parte tão importante do nosso concurso. Como eu falei com vocês na nosso primeiro simulado, sei que não é o objeto de preocupação de vocês agora, mas desde já nós queremos deixar tudo ajustado para aqueles que quiserem começar a realizar seus estudos possam fazê-lo. Tranquilo? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? A gente, da última vez que esteve aqui no Simulado 1, a gente falou sobre o edital, então hoje eu vou passar muito rápido, só para prestar os esclarecimentos necessários, e depois nós iremos para as nossas questões, né? São duas questões de 30 linhas, em que nós iremos abordar tópicos referentes aos conhecimentos específicos do seu concurso. Combinado? Sem mais delongas, vamos começar. Bem, pessoal, o que é que a gente tira de importante aqui do edital, né? Metade dos pontos será para conhecimentos específicos e a outra metade será para uso da língua portuguesa, que cobrirá aspectos gramaticais, aspectos relacionados à coerência e coesão do seu texto e aspectos relacionados à estrutura do seu texto. Tá? Inclusive, o edital deixa muito claro que será cobrada a presença, né, no que se refere à estrutura do texto, será cobrada a presença de estruturas como introdução e conclusão, tá? Então, nós iremos apresentar sempre os textos dentro daquilo que nós chamamos de estrutura clássica do texto dissertativo, que é aquela em que nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então, essas são as principais observações referentes ao seu edital, beleza? Agora nós passaremos direto para a nossa questão. Considerando fundamentos teóricos apresentados por Paul Rosenstein, Rodin, Arthur Lewis, Albert Hirschman, Hans Singer, no contexto das teorias do desenvolvimento econômico, redija um texto dissertativo de forma fundamentada e que atenda necessariamente aos seguintes critérios. Então, meus amigos, a gente tem aqui uma questão dissertativa clássica, em que são apresentados alguns pontos para que você disserte acerca deles. Não temos aqui um estudo de caso, que é aquela tipologia em que é apresentada uma situação hipotética e com base nessa situação hipotética são feitas perguntas, o que também é uma possibilidade no dia da sua prova. Então a gente tem essas duas grandes possibilidades. Um estudo de caso é uma questão dissertativa expositiva clássica, que é aquela em que esse enunciado ele não é importante ou não é tão importante para que nós respondamos aos tópicos apresentados abaixo. É um grande D o que se pede em relação aos tópicos que são apresentados. Normalmente 3 tópicos. Né? Uma questão de 30 linhas normalmente tem 3 tópicos. Dificilmente tem 2 tópicos e dificilmente também tem 4. O padrão são 3 tópicos, beleza? Explica os principais elementos da proposta de Rosenstein-Rodin sobre o Big Push e o círculo vicioso da pobreza, destacando o papel do Estado nesse processo. Tópico 1. Compare o modelo dual de Lewis com a perspectiva de Hirschman sobre os encadeamentos produtivos, evidenciando as diferenças em relação ao crescimento econômico nos países subdesenvolvidos. Analise a tese de Hans Singer quanto à deterioração dos termos de troca. Só um segundo. Relacionando-a com a dependência externa e suas implicações para o desenvolvimento das economias periféricas. Vamos à nossa proposta de solução. Vamos aqui à nossa introdução. A partir da Segunda Guerra Mundial, a economia do desenvolvimento passou a propor abordagens específicas para países periféricos. Com base em experiências históricas e estruturais distintas, autores como Rosenstein, Rodin, Lewis, Hirschman e Singer formularam teorias que explicam o subdesenvolvimento de forma crítica à visão linear tradicional. Meus amigos, aqui a gente tem uma introdução roteiro, né, em que nós apresentamos uma parte daquilo que será tratado durante a sua questão. Tá? Então a gente apresenta aqui um contexto geral, fala sobre os autores que explicam ou que têm teorias acerca daquilo que foi apresentado no contexto, e posteriormente nós vamos abordar, dentro daquilo que foi pedido,
as ideias de cada um desses autores, beleza? Então aqui a gente tem a introdução ao roteiro, que se destina a apresentar aquilo ou o assunto a partir do qual será desenvolvido o nosso texto, beleza? Rosenstein e Rodin argumenta que os países subdesenvolvidos enfrentam um círculo vicioso da pobreza, no qual baixa renda limita a demanda, inibe investimentos e mantém baixa produtividade. Para romper esse ciclo, propõe o Big Push, investimentos simultâneos e coordenados em diversos setores, especialmente industriais. Essa lógica tem como exemplo a instalação de uma fábrica de calçados. Isoladamente, ela fracassa devido à falta de consumidores. Integrada a outros setores, encontra mercado e estimula a economia. O autor também defende o papel central do Estado para promover esses investimentos articulados, rompendo com a visão liberal de alocação espontânea dos recursos. Então, ele prevê aqui, ele trabalha com a participação do Estado, com o protagonismo do Estado, beleza? Por sua vez, Lewis, aqui está repetido, né? Por sua vez, Lewis propõe o modelo dual, baseado na coexistência de um setor agrícola tradicional, com excesso de mão de obra e baixa produtividade, e um setor moderno urbano industrial. O desenvolvimento ocorre com a migração da força de trabalho do campo para a cidade, sem pressão salarial inicial, permitindo expansão produtiva. Esse processo cria um círculo virtuoso, no qual um círculo virtuoso no setor moderno, poupança, investimento, emprego e crescimento. Richman, entretanto, enfatiza que o desenvolvimento não é harmônico. Para ele, é necessário explorar desequilíbrios por meio de investimentos estratégicos em setores com fortes encadeamentos para trás, insumos e para frente, fornecimento a outros setores. O exemplo do setor têxtil ilustra como esses efeitos podem impulsionar diversos segmentos da economia ao longo do tempo. Por seu turno, Hans Singer contribui com a tese da deterioração dos termos de troca, segundo a qual países que exportam produtos primários tendem a ver seu valor de exportação cair em relação aos produtos manufaturados que importam. Essa tendência decorre da estrutura desigual do comércio internacional, que favorece países com produtos de maior valor agregado e estabilidade de preço. A dependência de commodities torna os países periféricos vulneráveis à oscilação externa e à estagnação interna. Aqui, pessoal, como é um termo estrangeiro, que fica melhor entre aspas, tá? Mesmo com superávit comercial, a falta de investimentos em diversificação produtiva perpetua o subdesenvolvimento. Agora a nossa conclusão. Dessa forma, os autores convergem na crítica ao modelo liberal clássico, propondo caminhos alternativos que consideram o papel do Estado, a coordenação de investimentos e as especificidades das economias periféricas. Meus amigos, a introdução aqui à conclusão, ela não se propõe a apresentar fatos novos, é simplesmente uma retomada, uma recapitulação, né? A conclusão normalmente é isso. A gente tem aí a especificidade da conclusão da redação do Enem, que apresenta uma proposta de intervenção, ou seja, apresenta fatos novos, mas essa nem de perto é a nossa realidade, né? Então, a conclusão, ela tem uma finalidade especificamente, né, exclusivamente estrutural, né, estilística, cumprir a formalidade que o edital apresenta, tá? Não é para que sejam apresentados fatos novos, a menos que a questão ela peça, né? Tipo, apresente soluções, apresente encaminhamentos. E você pode aproveitar o parágrafo conclusivo para apresentar essas soluções e esses encaminhamentos. Mas, tirando isso, a conclusão é simplesmente retomar aquilo que foi dito. É dizer o que já foi dito de outra forma. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Considerando a trajetória recente da economia brasileira e os entraves da sua transformação produtiva, redige um texto dissertativo de forma fundamentada e que atenda necessariamente os seguintes critérios. Apresente o conceito de armadilha da renda média e destaque um fator que contribui para a sua permanência. Explique a relação entre doença holandesa e a perda de competitividade industrial. Conceitue a desindustrialização precoce e comente por que ela representa um risco para o desenvolvimento de longo prazo. Temos aqui também uma questão discursiva, 3 tópicos. Aqui fala sobre o nosso eixo temático 2. A economia brasileira enfrenta desafios estruturais persistentes que dificultam a consolidação de um padrão sustentável de crescimento. Nesse contexto, fenômenos como a armadilha da renda média, a doença holandesa e a desindustrialização precoce se destacam por comprometer a competitividade, limitar a diversificação produtiva e restringir
o avanço para estágios superiores de desenvolvimento. Vamos agora ao nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Nesse contexto, a armadilha da renda média manifesta-se quando as fontes tradicionais de crescimento, baseadas em mão de obra barata e recursos naturais, deixam de ser suficientes, sem que o país consiga desenvolver setores mais complexos e inovadores. Como resultado, ocorre a estagnação da produtividade e a perda de dinamismo econômico. Entre os fatores que contribuem para essa condição, destaca-se a ausência de políticas industriais consistentes e de longo prazo, voltadas à sofisticação tecnológica. Sem incentivos adequados à inovação e à integração em cadeias globais de valor, o país tende a permanecer em um patamar intermediário de renda, com baixa capacidade de competir internacionalmente. Vamos para o nosso próximo tópico. Por sua vez, a doença holandesa consiste na valorização excessiva da moeda nacional, provocada por períodos de expansão de exportações de commodities. Aqui novamente, né? Esse efeito cambial encarece os produtos industrializados nacionais, reduzindo sua competitividade frente aos importados. Consequentemente, verifica-se uma substituição da produção doméstica por bens estrangeiros, o que fragiliza a indústria nacional e aprofunda a especialização da pauta exportadora em produtos primários. Além disso, a dependência de commodities torna a economia mais vulnerável a oscilações externas, dificultando a estabilidade de médio e longo prazo da atividade produtiva. Finalmente, né, mais uma vez, observe a utilização dos conectivos, a utilização das expressões para conferir a progressividade textual, a coerência, na verdade, a coesão que o edital pede. Finalmente, a desindustrialização precoce caracteriza-se pela redução da participação da indústria no PIB antes de o país alcançar elevados níveis de desenvolvimento, ao contrário da mudança estrutural natural observada em economias desenvolvidas, marcada por uma transição da indústria para setores tecnológicos e produtivos avançados. A desindustrialização precoce ocorre em contexto de baixa complexidade produtiva e institucional. Esse processo reduz a geração de emprego qualificados, limita a capacidade de inovação e compromete a autonomia nacional em setores estratégicos. Diante disso, superar tais entraves exige a articulação de políticas industriais, estabilidade macroeconômica e investimentos em tecnologia, com vistas à transformação da base produtiva e ao fortalecimento da competitividade no longo prazo. Meus nobres, era isso, tá bom? Eu sei que não é objeto de preocupação para vocês agora, mas como eu disse no início, fizemos questão de deixar o material disponível pronto para vocês. Tranquilo? Tão logo ocorra a prova objetiva, a gente vai iniciar com a série de transmissões referentes à prova discursiva do CNU. Espero encontrá-los nessas transmissões, tá bom? Sem mais, até a próxima. Forte abraço.